Bom, companheiros, nós tivemos aí uma semana especial, não do ponto de vista da luta operária nem nada, mas do ponto de vista podemos dizer assim, da luta interna dentro da esquerda, né? Eu queria começar, no entanto, com um breve comentário internacional. Nós fizemos ontem a nossa análise internacional falando do Irã, né, onde nós analisamos o problema em maior profundidade. Aqui só queria registrar o nosso repúdio, né, aos ataques israelenses contra as tropas iranianas na Síria e as ameaças de guerra feitas pelo governo imperialista norte-americano contra o Irã. Né? Esses acontecimentos são uma demonstração da política imperialista, né, que não admite que nenhum país atue de forma independente do controle dos países que dominam efetivamente o mundo, como os Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. E que, se esses países tentam adquirir alguma independência, né, eles são transformados aí num demônio internacional, né, numa espécie de país criminoso, e são duramente perseguidos e reprimidos pelos norte-americanos e pelo imperialismo de um ponto de vista geral. Nós aqui no Brasil estamos vendo o efeito dessa política no golpe de Estado que aconteceu em 2006 e que vem se desenvolvendo durante todo esse período. Não podemos esquecer de forma nenhuma desse fato, né? A situação internacional se agravou também, dada a vitória muito importante, muito grande, do Hezbollah no Líbano. Né? O Hezbollah é uma organização política e militar e ganhou as eleições parlamentares no Líbano, conseguindo uma maioria absoluta no parlamento libanês. Isso daí levou que Israel declarasse que, como eles consideram que o Hezbollah é uma organização terrorista, né? Que terrorismo é a frase para perseguir os adversários, os inimigos do imperialismo. O fato de que o Hezbollah tenha dominado a política libanesa transforma todo o Líbano num estado terrorista, o que é praticamente uma declaração de guerra. Nós estamos assistindo aí a evolução de uma política de choque, uma política violenta, agressiva do imperialismo contra todos esses países no Oriente Médio, a Síria, o Irã, o Líbano, etc. Né? Então nós queremos aqui deixar patente a nossa solidariedade a todos esses países na luta contra o imperialismo e denunciar, né, a política de agressão imperialista contra esses países. Quero também ressaltar aqui, eu acho que é importante, o debate que se travou no interior da esquerda brasileira, pelo menos de uma parte da esquerda brasileira, onde se afirmava que, na verdade, o que acontecia na Síria e tudo mais era uma luta entre o povo e o governo da Síria, né? Quando agora fica claro que o que nós temos, de fato, é uma luta entre o Estado sírio e o povo sírio de conjunto, né? E o imperialismo. E a mesma coisa nos outros países da região. Uma boa parte da esquerda acha que não deve apoiar o Irã contra o imperialismo devido à ideologia
né, da direção religiosa clerical do Irã. Nós temos que entender que esses fatores são fatores secundários, eles existem de fato, né? A direção do Irã tem toda uma ideologia reacionária do ponto de vista religioso, mas o que está em questão aqui não é uma luta de ideologias, não é uma luta de religiões. Se fosse também, ficaria muito complicado, porque nos Estados Unidos o fanatismo religioso é praticamente a mesma coisa que em outros lugares. Mas uma luta de classes, né? Quer dizer, são setores oprimidos da população mundial e os grandes opressores da população mundial. Por isso a nossa posição deve ser uma posição de apoio incondicional a todos os países oprimidos na luta contra os opressores do mundo, que são os grandes países imperialistas. Importante deixar assinalado esse posicionamento, porque essa é uma questão central da política mundial e nacional, que muita gente esquece. Existe uma tendência à descaracterização de qual é o fundo social das lutas que se travam, tanto no Brasil como no mundo. Vocês veem aí, se a gente acompanhar, inclusive a imprensa de esquerda, dá a impressão de que é uma luta de indivíduos, de vaidades, de não sei o quê, disso e daquilo, quando na realidade toda essa conversa serve para encobrir o fato de que no Brasil o povo brasileiro está numa luta contra o imperialismo e alguns prepostos do imperialismo, como Temer, como outras figuras aí, que são na realidade figuras secundárias que servem o objetivo do imperialismo, mas são também totalmente descartáveis e substituíveis por outras figuras, tá? Então, essas coordenadas fundamentais do problema do imperialismo, a gente deve sempre relembrá-las, porque é a partir daí que se estabelece a confusão política geral.